Pessoal, então, boa noite novamente, né? Hoje nós vamos trabalhar uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? A gente tem um roteiro aqui, né? Esse roteiro está bem passo a passo. A ideia é que no primeiro tempo vocês trabalhem em cima desse roteiro e, à medida que for tendo dúvida, né? Eu vou estar aqui disponível para dar esse suporte e depois, no segundo tempo, eu vou repassar todo o roteiro explicando cada um dos itens, ok? O que acontece? Vocês, né, lá na unidade curricular de usabilidade, né, vocês estão fazendo um projeto lá para o projeto Estímulo 2020, né? E lá no projeto, vocês estão propondo um aplicativo. Tá? Então, lá no projeto, né, deixa eu fazer um quadrozinho aqui, verdinho, beleza. Né? Vocês estão propondo lá um aplicativo. E nessa proposta de aplicativo, né, que vocês começaram, tá? Até pelas apresentações lá, né, que vocês fizeram para os professores da UC, né, o que vocês estão trabalhando, algumas características elas passaram, né, a ser comuns a praticamente todas as propostas que foram apresentadas. A primeira característica, né, é a necessidade de autenticação, né? Em todas as propostas, vocês identificaram que é necessário identificar, né, quem é o usuário que está utilizando naquele momento. Uma vez que para cada usuário, né, vocês vão ter que gerar uma demanda diferenciada. Então, esse foi o primeiro ponto que foi comum, né, às propostas. O segundo ponto que todas as propostas, né, apresentaram foi a necessidade, né, de integração com uma plataforma de vídeo. Né? Salvo engano, todas as propostas elas tinham ali essa característica. Tá? Então, aqui, né, algumas foram até bem específicas, algumas citaram o YouTube, né? Outras não foram específicas, mas falaram que vão precisar disso aí. Ô Luiz, geralmente, quando a minha tá ruim, ela me dá um link aqui de instável, tá? Não sei se é só quando é o host ou não. Até o momento, ela não deu nenhum link de instável, não. Quando a minha tá ruim, ela costuma dar na tela aqui para mim, né? Vocês não veem, mas eu fico vendo, ele me avisando que ela tá instável, tá? Não sei qual que é o tipo de acesso que você está utilizando, mas um recurso que eu uso muito quando minha conexão está ruim é fazer uma conexão via mobile só para áudio. Né? Eu deixo ela só para áudio via mobile e eu deixo a outra conexão só para apresentação via desktop. Não sei se você, né, tem disponível os dois, como é que tá, beleza? Mas por vir as luzes, né, tá gravado aqui e nesse momento eu estou falando exatamente o que eu estou escrevendo ali, tá? Não está tendo muita diferença, não. Mas, né, se tiver alguma coisa mais pontual depois, se precisar, é só você me falar aí que eu tento repassar aí de forma mais pontual. Então, gente, a segunda coisa que teve foi essa necessidade de integração com a plataforma de vídeo, né? Aí começaram a ter necessidades que foram se diferenciando, tá? Mas essas duas foram duas que né, pelo menos para minha, pelo meu entendimento, né, foi o que ficou muito visível, tá? Se vocês acham que tem mais algum, podem contribuir aí que a gente põe aqui, né?
para a gente conseguir dar sequência aqui. Vocês têm mais alguma sugestão aí do que ficou evidente, né? Que era comum a todos os processos? Nenhuma sugestão a mais? Só essas duas? Lembrando, né, vocês são muito mais conhecedores dos projetos do que eu, né? Porque vocês são os construtores do projeto aí. Então, só isso, gente. Mais nada? Podemos continuar? Ninguém responde nem sim nem não, né? Eu tô achando, Luiz, que ninguém tá escutando a aula, tá travada para todo mundo, só pode. A Isabela destravou lá, né, Isabela? Então, beleza. Então, aqui, ó, nós temos isso aqui. Ixi, achei que ia ficar bom, não ficou, mas aí nós fazemos o seguinte, quer ver? Deixa eu... Opa. Zoom 10, Cristiano 0, vamos lá. Aí, beleza, vendo aqui para a telinha, aqui ficou bom. Legal. Então, gente, o que acontece, né? Para esse cenário, tá? A gente teria, né, duas opções. Tá? Então, vocês estão construindo aqui o aplicativo, né? Isso aqui é o aplicativo que vocês estão propondo, ok? Esse aplicativo, né? Ele vai precisar de um repositório de dados, né? Eu espero que o banco de dados não esteja torto igual esse aí, tá? E ele vai precisar de, no mínimo, um outro serviço externo, pelo que vocês identificaram, né? Que é o YouTube, ok? Então, a gente vai precisar de, no mínimo, né, esses dois papéis aí, tá? Então, aqui eu vou pôr o banco de dados, que é o que a gente está mais acostumado, né? Mas aqui é um repositório, na verdade, tá? E eu vou precisar de no mínimo, um YouTube. O que acontece? Se a gente, né, faz uma opção por fazer, tá, uma conexão direta aqui e aqui, a gente passa a ter dois grandes problemas em relação à solução que a gente está propondo. Tá? E os dois grandes problemas, né, eles estão associados a um mesmo motivo. Porque quando eu faço essa opção que foi apresentada aqui, né, isso quer dizer que toda a regra de negócio ela vai ter que ser embarcada dentro do meu aplicativo.
né? Então, se eu faço essa opção, eu estou falando que toda a regra de negócio ela vai estar dentro do meu aplicativo. Por que eu não devo fazer isso? Tá? Alguns motivos, né? Vou dar só 3 motivos que eu não devo fazer isso. O primeiro motivo que eu não devo fazer isso, né, é que provavelmente o tamanho do app vai ser considerável. Tá? Então, é o primeiro motivo que a gente tem que, né, parar e refletir, é isso, que qualquer aplicativo que a gente faça para o celular, ele vai estar concorrendo entre milhões ou bilhões ou trilhões de outros aplicativos, né, por um espaço. E o usuário, né, ele só realmente vai escolher aquilo que é o mais relevante para ele. Tá? E, por outro lado, né, quando ele precisar de espaço, toda ferramenta que ele usar para sugerir o que apagar, sempre vai colocar os maiores primeiro. Então, né, eu tô num tipo de ambiente de hardware que meu espaço é limitado. Então, minha primeira preocupação que eu tenho que ter é em relação a quanto que eu vou ocupar de espaço ali naquele aplicativo. Ok? O segundo ponto, né, que se eu coloco muita regra de negócio ali, tá, eu vou requerer também mais processamento. Né? E isso passa a ser um segundo complicador, né? Até por causa das características de hardware e de sistema operacional de sistemas mobile. Ok? Repara, gente, que lá na disciplina, né, lá na unidade curricular de usabilidade, né, usabilidade, desenvolvimento web, mobile e jogos, o foco principal ele está no desenvolvimento da solução. Né? Aqui a gente discute muito as questões arquiteturais, e aqui agora a gente está discutindo questões arquiteturais relacionadas ao mobile, tá? Até porque nossa disciplina, né, ela chama de sistema distribuído, nossa unidade curricular, ela chama de sistema distribuído mobile, ok? Então, processamento é outro item também que eu tenho que tomar cuidado. E o terceiro, né, vai ser a falta de flexibilidade. Né? Por que a falta de flexibilidade? Se eu embarco tudo dentro do meu aplicativo, todas as mudanças que ocorrerem, né, elas automaticamente vão implicar na necessidade, né, de atualizar a versão do meu app. Aí, ou eu vou ter que gerar uma solução onde que, de alguma forma, né, eu expiro versão e não deixo a pessoa usar, ou eu vou ter que ter alguma forma de controlar se a pessoa está com uma versão ainda válida ou não válida. Tá? Então, isso quer dizer o quê, gente? Não é uma boa opção, tá? Aqui, independente de tecnologia que a gente escolha, tá? Que a gente está falando de quesitos arquiteturais, né? A gente não está preocupado se vai ser nativo Android, se vai ser React Native, se vai ser Flutter, nada disso. A nossa preocupação aqui é a preocupação arquitetural de uma solução mobile, ok? Aqui eu não estou preocupado se esse banco, né, é relacional, não relacional, se é um repositório, tá? Que estrutura que ele está trabalhando. Então, isso aqui, né, não é um bom caminho para a gente seguir, ok? Então, no projeto de vocês, é uma coisa que, né, tem que estar muito madura e consciente para a gente trabalhar. Que esse caminho aqui, né, é um caminho onde que não é interessante a gente seguir. Beleza? Então, esse caminho aqui, né, ó, não deve ser a nossa opção. Beleza? Né? Não vão fazer isso aqui. O que a gente deve fazer, então? Opa, apaguei quem que eu não queria.
Deixa eu voltar todo mundo aqui antes. É porque aqui dá para a gente salvar essa imagem. Deixa eu salvar ela antes, porque fica para vocês, na hora que onde fica gravado, fica também as imagens que são salvas, tá? Por isso que eu salvei ela aqui. Então, né, a gente viu que isso aqui não é um bom caminho, beleza? Né? Não vamos seguir esse caminho aqui, então. Então, o que é legal a gente fazer, gente? Né? O interessante é que a gente crie aqui no meio, ó, tá? Uma API, né? Ou seja, um conjunto de serviços relacionado àquilo que eu quero fazer. Tá? Por que é importante eu fazer isso? Primeira coisa, né? Se a minha solução não fosse limitar só ao aplicativo, beleza, a minha regra de negócio, ela vai estar toda aqui, né? Desse lado de cá, ó. E seja qual for a solução que eu optei, eu vou conseguir ter uma flexibilidade e uma produtividade muito maior, ok? E o segundo ponto, né? Vamos supor que a gente montou a primeira versão pensando em... São 4 trilhas, né, que tem lá no projeto. Aquelas trilhas que elas são comuns, aquelas trilhas que são três trilhas, né? São 3 trilhas. Vamos supor que aquilo é reestruturado. Se isso tivesse aqui no API, né, no app, eu teria que fazer um novo item, tá? Por outro lado, provavelmente essas trilhas é uma coleção de vídeos, né? E não necessariamente essa coleção de vídeos ela é uma relação, tipo assim, a trilha 1 é o canal 1, a trilha 2 é o canal 2, a trilha 3 é o canal 3 do YouTube. Talvez não, né? Talvez essas trilhas, elas... Exista um outro sistema que queira cadastrar como essas trilhas são. Então, eu vou ter uma flexibilidade maior e qualquer coisa que eu mudar, né, eu vou ter que mudar só em um único lugar, que é um lugar onde que eu não preciso que meus usuários atualizem a versão, entenderam? Né? Só eu que atualizo a versão uma única vez, né? E uma vez atualizada essa versão, eu não vou precisar, né? Vai ser transparente para todo mundo essa atualização. Todo mundo já vai sofrer, né? Vai ser impactado por essa atualização. Gustavo, se precisar de um banco local, né? A gente tem no aplicativo recursos, tá? Para poder guardar, né? Informação local. Só que eu tenho que lembrar mais uma vez, o espaço do dispositivo mobile é algo muito concorrido, né? É algo que eu tenho que usar com muito cuidado, tá? Então, o que é legal eu usar para guardar dados locais? Vamos supor que na minha solução, eu coloquei lá para a pessoa fazer um determinado quiz, né? Aí, nesse quiz lá, né? Eu quero deixar a pessoa responder offline, beleza? Então, o meu aplicativo pode ter uma opção de baixar aquilo localmente, né? Gravar as informações locais, deixar ele responder local e depois ele submete isso. E depois que ele submeter, logicamente, né? Eu vou liberar aquele espaço, tá? Porque o recurso, né? Os recursos que a gente consome, né, que é processamento, memória e armazenamento, são recursos muito concorridos no ambiente mobile e são recursos escassos, tá? Se comparado, né? Você pega assim, no PC eu posso ter
X teras no meu HD. Eu posso ter um HD de 1 tera. Né? Beleza. Né? No mobile eu não vou ter um celular com 1 tera de armazenamento. Então, a gente tem que lembrar muito disso aí. Né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu estou expondo aqui, tá, gente? É exatamente que quando a gente prover essa solução, a gente tem que pensar muito nisso aqui, ó. O meu app conversa, né, com a minha API e a minha API conversa com todo o resto que for necessário. Tá? Né, arquiteturalmente falando, a solução mais palpável, até porque se amanhã a gente falar assim, não, vamos fazer em web, né? Vamos fazer uma solução web. Eu não vou ter que mexer em nada aqui em relação às regras, né? Eu vou ter que mexer só mesmo aqui na minha camada. Basicamente, né? O aplicativo, ele basicamente deve ser uma camada de visão, né? Realmente uma camada de interação com o usuário. Ok? Então, tendo em vista isso daqui, a gente tem aí, né, o primeiro item, que a gente tem o primeiro item, né, que é um item que, com certeza, é um item de muita relevância, que é a questão de autenticação. Né? Toda solução, hoje, né, ela geralmente é dividida em níveis de operações que são públicas, eu posso fazer sem precisar estar, né, autenticado, e um conjunto de operações que são privadas, ou seja, eu tenho que ter uma ferramenta que garanta isso aí para a gente. Tá? Aí o que a gente vai fazer? Né? Como eu já estou trabalhando com vocês em cima do Node, a gente vai fazer um case, né, um exemplo em cima do Node, tá? Só que isso que a gente vai fazer, né, é a solução, conceitualmente falando, utilizada em qualquer outra plataforma, né, ou qualquer outro conjunto, tá? Porque a plataforma, né, é o conjunto de ferramentas que eu seleciono para desenvolver a minha solução, né, que a gente vai trabalhar, tá? Então, independente do que eu for escolher, né, como ferramenta, conceitualmente a gente vai seguir os mesmos passos, ok? Pessoal, até o momento aqui tá tranquilo, tá de boa, como é que tá aí? Tranquilo? Né? Estão conseguindo acompanhar aí o raciocínio aí, então, né? Então agora, tá? A gente vai, né? Eu vou transferir aí o poder para vocês, beleza? A gente tem aqui, eu vou apagar essa imagem aqui, né? Lembrando que ela já está salva, a hora que eu publicar lá no nosso Drive vai ter ela também, eu já printei ela aqui, já tirei uma fotinha dela. Por isso que eu apaguei. Então, a gente está com esse roteiro, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Tá? E basicamente esse roteiro, ele é a estrutura básica, tá, de autenticação para qualquer tipo de plataforma que a gente for trabalhar. Tá? É a estrutura, né, mais adotada aí para esses tipos de problemas. Ok? Então, qual que vai ser a nossa dinâmica de aula hoje? Né? Nesse primeiro momento, eu vou deixar que cada um de vocês siga o ritmo de vocês, né? Vocês vão fazer aqui esse passo a passo, ok? Tendo dúvidas pontuais, eu estou aqui disponível, né? É só perguntar, eu vou responder. E depois, ainda hoje, tanto que eu peguei o problema, né? E dividi ele em partes menores, porque exatamente para a gente conseguir fazer isso nos encontros, que é fechar o encontro, né? Com a explicação completa, a gente começar com essa introdução, vocês vão desenvolver e depois a gente vai fazer o fechamento, né, conceitual do que a gente está vendo.
Então, vocês, né, vão desenvolver esse roteiro aqui, beleza? Deixa eu só ver aqui, né? Teve uma dúvida aqui, deixa eu ver aqui. Aqui ficou errado, ó. Tá errado mesmo, tá? Esse prática 01 tá errado aqui, porque eu aproveitei o primeiro material aí, né? É prática token, beleza? Seria legal até criar. Agora a gente não precisaria, mas geralmente a gente cria uma pastinha a mais, que é a pastinha back-end, né? Porque a gente está criando isso quando a minha solução eu vou desenvolver, né, as duas no mesmo projeto. A gente costuma pôr um back-end e um front-end para separar. Aqui, como a gente está fazendo realmente sempre só o back-end, eu não estou preocupado, tá, com esse detalhe aí, ok? Então, gente, agora são 19h45, né? Eu vou deixar aí esse primeiro tempo aí, né? Para a gente fazer, tá? Eu acredito que até as 1h, né? 20h45, 20h50. Vocês vão ter esse horário para fazer. E no segundo horário, né? Depois do intervalo, a gente vai trabalhar esse projeto aqui em conjunto, beleza? Gente, os códigos estão todos disponíveis, mas vai fazendo passo a passo, tentando entender, né? Lembra que se você copiar e colar, o seu aprendizado ele vai ser muito menor, né? Se você conseguir, se você estiver copiando, digitando, tá, o seu aprendizado é maior do que o copiar e colar pura e simplesmente, né? Então, é o melhor caminho, o único caminho para a gente aprender, né? Desenvolver em programação é esse, é fazendo. Não tem jeito, né? Não existe outro caminho ainda, né? Mas, e eu vou estar disponível aqui, ok? Eu só vou parar a gravação para não ficar, né, a gravação com tempos muito grandes aí, mas precisando eu estou aqui disponível, ok? Pessoal, então, retornando, né? Igual vocês já deram feedback aí que tá tranquilo, então vamos dar sequência aqui. Então, aqui, ó, lá na primeira parte, né? Aqui na primeira parte aqui. Então, a gente fez aqui o app, né? Aqui não tem novidade nenhuma, né? A gente importou o Express, que é o framework para trabalhar com API. Importamos o Mongoose, que é o banco, tá? Lembrando, gente, se eu não for usar o MongoDB, tá? Eu posso usar, por exemplo, o Postgres, ou se eu for usar um banco SQL, né? Eu vou ter que usar uma outra biblioteca, tem a Sequalize. Muda muito pouca coisa. Depois, se vocês acharem interessante, a gente pode até fazer um código usando o banco de dados relacional. Aí eu disponibilizo uma instância online para todo mundo acessar comum, para a gente não ter que ficar configurando local, beleza? Ele é mais chatinho, tá? Ele é bem mais chatinho de fazer a configuração, mas depois que fez é praticamente igual. Vão mudar só alguns termos aí na hora de invocar. Aqui a gente importa, né, nessa estrutura básica aqui, é aquela estrutura onde que a gente divide a responsabilidade do código. Então, o que inicialmente a gente fazia num único arquivo, a gente passa a fazer em 3 arquivos, né? A gente passa a ter o arquivo que é o app, o arquivo que é o hosts e o arquivo que é o server, né? Basicamente, nessa estrutura, o que rola? A gente importa o hosts para o app, né? Só pôr os nomes, né? Então, aqui, ó. Esse aqui é o app.js, esse aqui é o hosts.js, e esse aqui é o server.js. Então, a ideia é que aqui no app.js, né, a gente tenha toda a estrutura básica da minha classe. Então, aqui eu vou definir o que vai ser a minha solução. Nos rotas, eu vou definir só as minhas rotas, né?
E no server, eu vou definir só as características do servidor. Então, a ideia é que o host, né, ele é exportado para o app e o app ele é exportado para o server. Tá? E o que a gente executa aqui é o server. O nosso server, até então, ele está muito simples, mas geralmente, né, à medida que a minha solução vai crescendo em complexidade, esse server também vai se tornando um pouco mais complexo. Né? A gente já poderia colocar nele coisas do tipo, se eu rodar a partir do script dev, você está em desenvolvimento, então você vai ter esse comportamento. Se eu rodar a partir do script principal, você está em produção. Né? Se eu rodar a partir do script homologação, você tem homologação. Então, a gente já conseguiria definir portas, quesitos de servidor, elasticidade dele, uma série de coisas ficariam nesse arquivo. Tá? Então, a gente faz essa divisão aí, né, dos arquivos. Então, aqui no app, que é o arquivo principal, a gente faz, né, a instanciação do Express, que é o framework de API, a gente faz a configuração e conexão no banco de dados, né, no nosso caso aqui o Mongoose, a gente carrega os middlewares, por enquanto a gente só está usando o middleware, né, que é para aceitar requisição que venha com arquivo JSON no corpo, mas a gente usa pelo menos dois middlewares muito comuns, é esse e o de CORS origem, né, que é o que você fala quais são as URLs que podem acessar o seu serviço, para não dar a violação de origem, de requisição. Aqui a gente não precisou, porque a gente está chamando sempre da mesma máquina que está rodando, né? Então a gente sempre está no mesmo IP, mas se a gente já tivesse construindo um aplicativo, ou se a gente tivesse construindo um site que estivesse rodando no servidor à parte, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, rodando um código, vamos supor, PHP, usando uma Apache, eu já teria problema. Aí eu teria que aqui também carregar um outro middleware, que é o que me permite configurar quais são os endereços IPs que eu aceito. Tá? E aqui o hosts, né, que são as rotas que vão ser válidas. Gente, isso aqui basicamente vai ser sempre igual. Né? Esse arquivo aqui vai mudar, por exemplo, se eu usar banco de dados relacional, vai mudar aqui, né, minhas questões de conexão. Se eu tiver que usar, por exemplo, upload de imagem, aí eu vou ter que pôr o middleware a mais para upload de imagem, né? Mas a estrutura sempre vai ser a mesma, tá? E geralmente, uma vez que você fechou ela, não é muito comum a gente mexer nessa estrutura do app. O hosts, né, é o cara que a gente vai sempre estar estendendo à medida que a gente for criando novas rotas. Mas o objetivo dele é só definir rotas. Então, né, se chegar uma hora a sua API estiver estável em questões de rota, você também não vai mexer mais nele. E tudo que a gente mexe nele é praticamente sempre igual, né? É pôr um controller novo, esse controller novo ele tem um conjunto de rotas, né? E eu vou acrescentando esses conjuntos de rotas. Tá? A única coisa que tem aqui que a gente não fez, que a gente pode fazer, é fazer rotas alinhadas, né? É quando eu quero fazer a rota com mais segmentos, tá? Então, imagina o seguinte, no projeto nosso do estímulo, eu tenho empresa, né? E a empresa tem sócios, tá? O que eu poderia fazer? A rota de sócios seria uma rota, uma sub-rota de empresa, né? Eu poderia fazer uma rota que seria assim, ó. Ela seria http, por exemplo, localhost, 3.000, né? O jeito padrão que a gente está acessando, barra a rota, né? Então, poderia ser, por exemplo, aqui, ó, empresas, barra sócios, tá? E aqui no meio do caminho, né, eu poderia colocar, por exemplo, o ID da empresa. Ou talvez nem ter esse ID mesmo, já ter sócios, aí eu conseguiria identificar, né, eu conseguiria já segmentar de forma que o sócio obrigatoriamente é daquela empresa, tá? Então a gente poderia fazer uma série de coisas desse tipo.
né, que é um item também que a gente pode explorar aí em oportunidades futuras. E aqui, né, o que a gente faz no servidor nosso, que eu igual falei para vocês, né, com o tempo ele tende a ficar mais complexo, mas porque, por exemplo, não é comum a gente pôr a porta aqui fixa, tá? O mais comum de se fazer é a gente criar um arquivo de configuração, né, um arquivo que a gente chama de .env. Lá no .env a gente coloca qual que é a porta e aqui a gente carrega a porta desse arquivo. Porque se eu precisar mudar, né, vamos supor assim, eu mudei de máquina, lá na outra máquina vai ter o arquivo .env dela que já vai estar configurado, né, eu não coloco nada fixo. E geralmente o arquivo .env, você mantém uma instância dele, né, em cada local que você está trabalhando. Então você vai ter um arquivo .env no desenvolvimento, em cada máquina de desenvolvimento. Então vamos supor, eu, Cristiano, uso a porta 3000, mas o Guilherme quer usar a 3001, o Henrique a 3002, o Norberto a 3003 e o Luiz a 3004. Beleza, né? A gente não teria que ficar mudando nada aqui. Em cada uma das nossas máquinas, cada um de nós teria o nosso arquivo já configurado, bonitinho. Tá? É um outro item também que a gente pode explorar. É tanta coisa, né, que eu acho que nós vamos precisar mais de uns 4 semestres para explorar aí tudo que a gente pode ter, mas é um item aqui que eu vou ver se eu consigo encaixar, né, de forma incremental. Como a ideia é sempre reforçando o que a gente já viu e incrementando, né, algum item relevante para a gente. Então, depois que nós fizemos isso aqui, né, a gente adiciona o suclase e o nodemon, né, o suclase para a gente usar a sintaxe de importação e exportação das versões mais atual do JavaScript, e o nodemon para a gente poder, para a gente não precisar ficar toda hora fechando e abrindo o Node para testar, né, para fazer o live run, tá? Para só salvar ele já atualizar. Aqui as configurações, que é coisa que a gente já fez, né? Por isso que eu não estou dando muita atenção. E agora tem novidade, né? Que é o bcrypt e o JSON Web Token, tá? O Mongoose, né? É o banco de dados que a gente está usando, nosso repositório de dados, que é no nosso caso aqui, né? Um banco de dados não relacional, que a gente já tem usado algumas aulas. Não sei se vocês perceberam, mas eu já coloquei algumas novidades lá no Model, né? Perceberam isso? Alguém chegou lá no Model? Ninguém chegou lá no Model, não? Então, na hora que chegar lá, nós vamos falar. Coloquei algumas, né? Coloquei lá algumas novidades que a gente ainda não tinha tratado, tá? Aí vocês vão ver que a gente tem o mesmo aparato que a gente tem no banco de dados relacional, sem problemas nenhum, né? Isso traz muito ganho para a gente, tá? E a gente vai usar aqui né, uma biblioteca nova, que é a bcrypt, que é para criptografar, e uma outra que é a JSON Web Token, né, que é aqui a chave mesmo do modelo de segurança que a gente vai implementar de autenticação. Tá? O modelo mais comum, gente, de autenticação em APIs, né, porque eu tenho que imaginar o seguinte, eu tenho a API, né, que ela é uma API que está num ambiente controlado, né, então, nesse ambiente eu consigo fazer validações de endereço de IPs, né, eu consigo fazer validações aí de regras de rede, desse tipo de coisa, e eu tenho APIs que elas são públicas, né, então, por exemplo, o Mercado Pago, que agora mudou de nome, né, acho que agora é o Mercado Pago continua, o PagSeguro, né, todos esses. Eles têm a biblioteca de integração, né, se eu quiser fazer a implementação para ele. Então, o que acontece? A forma mais comum, né, é a gente ter um serviço de autenticação, onde que a gente manda um usuário e senha padrão, e esse serviço gera para a gente um token, e esse token ele passa a ser obrigatório em todas as outras solicitações que a gente vai fazer, que seja necessário a gente estar
a gente está logado, né? Ou seja, a gente está autenticado, a gente está identificado. Né? Autenticar é identificar, né? Falar que é autêntico, falar, não, esse usuário que está aqui é o Cristiano, né? É uma forma de comprovar que o usuário é ele mesmo, tá? Então, transitar. Teve uma pergunta aqui que é o seguinte, né? Perguntando aqui sobre a questão de login, quando a gente usa LinkedIn, Gmail, Facebook, né? Aí já é uma outra, tá? É uma outra forma de... Seria uma outra categoria de login que não seria... Eles também trabalham com token, tá? Mas a diferença seria o seguinte, né? Que é o OAuth, né? É quando eu não quero ser responsável por manter os dados, tá? Então, eu não quero ter o trabalho de fazer toda a gestão de usuários. Então, eu pego uma ferramenta, né, que já tem essa gestão e compartilhou essa gestão, que é uma ferramenta, né, confiável em questão de garantir que o usuário é o usuário, tá? Mas geralmente essas ferramentas não garantem que a pessoa é a pessoa, né? Tem uma diferença, tá? Então, que é, por exemplo, o Gmail, né? O LinkedIn, o Facebook. Então, o que a gente faz? Em vez da gente implementar todo o cadastro de usuários, né? A gente terceiriza esse cadastro para alguém mais confiável. Aqui no Brasil agora, a gente tem o eGov, né, que é o governo digital, que oferece isso com um grande ganho, que se eu estou dentro do domínio Brasil, que é o quê? Ele me garante que aquela pessoa é aquela pessoa, né? Na verdade, logicamente que assim, alguém pode pegar os meus dados e se cadastrar antes de mim, ok? Só que quando eu autentico via o eGov, ele me dá quais são os níveis de confiabilidade daquela pessoa. Então ele fala, olha, esse cadastro do Cristiano não está muito confiável, porque ele só foi validado por algumas perguntas básicas. Então, geralmente eles usam o quê? Se você tem carteira de trabalho e já trabalhou, ele vai fazer algumas perguntas da sua vida profissional. Né? Se você não tem, ele vai fazer algumas perguntas da sua vida pessoal ali, que em teoria a pessoa tem que, pelo menos, conhecer algumas coisas, né? Segurança, a gente fala que ela é baseada em 3 pilares, né? Alguma coisa que eu sou, alguma coisa que eu sei, ou alguma coisa que eu tenho. Se eu combino, pelo menos, né? Se eu combino mais de um desse item, eu vou ter um grau a mais de segurança, tá? Então, por exemplo, alguma coisa que eu sou, né? A minha digital. Alguma coisa que eu tenho, um cartão ou um token, né? Alguma coisa, um cartão de CPF, por exemplo, e alguma coisa que eu sei, uma senha, né? Então, quanto mais eu for combinando, tá? Mais seguro vai ser. O eGov, o que ele faz? Ele tem os níveis, né? Então ele fala, o Cristiano só se autenticou por perguntas. Então, eu que estou consumindo, pode falar assim, não, esse cara aqui eu não vou deixar ele fazer as coisas que são, por exemplo, transferir dinheiro, porque ele só autenticou por perguntas. Aí depois tem, né, ele usou certificado digital, então você cresce, ele tem conta no Banco do Brasil e ele usou a conta do Banco do Brasil dele para autenticar, você também aumenta de nível. Ele foi numa unidade do governo federal e se apresentou como ele mesmo, tá? Aí ele vai mudando os níveis, né? Então, se for alguma coisa que requer uma certeza, né, de identidade da pessoa, é melhor do que essas aí do Gmail, né, do LinkedIn, do Facebook e daí por diante. Beleza? É lógico assim, né, o LinkedIn é muito menos suscetível à fraude, né, ou o número de usuários não reais ele é bem menor do que o Facebook, por exemplo. Né? Então tem isso aí. Mas seriam esferas diferentes, tá? Quem perguntou aí seria basicamente eu terceirizar a minha gestão de usuários. Eu não quero ter o trabalho de cadastrar. Tá? E para alguns serviços é extremamente relevante, né? O serviço onde que não tem essa necessidade de autenticidade, né? De saber que ele é ele mesmo, é um bom caminho. Então aqui a gente vai instalar esse JSON Web Token, gente, porque o trabalho difícil todo ele vai fazer para a gente. Tá? Então a gente vai ver que aquele tokenzinho que a gente tem ali, né?
é muito mais do que só uma chave, um hash que alguém gerou para a gente, tá? A gente consegue fazer uma série de trabalhos em cima dele. Ele é um hash, mas um hash bem trabalhado, digamos assim. Então, aqui a instalação é padrão, né? Tudo que a gente tem que instalar é o Edge. O que vai variar? Se eu quero instalar para o ambiente da aplicação, né? Eu só ponho o nome dos pacotes. Se eu quero instalar exclusivamente para o ambiente de desenvolvimento, eu ponho o "-d", beleza? Então, aqui, né, a gente fez as instalações e nosso ambiente aí, né, se tudo correu bem. Quem estava com problema no ambiente funcionou aí? Quem estava dando erro lá no Yarn Dev? Depois avisa aí se não estiver funcionando. Então, legal. Aí agora, gente, né, eu falei que a gente já começou a refinar melhor as coisas, né? Então, olha aqui para vocês verem. Agora, repare que, apesar, né, de uma aula para trás aí eu ter colocado para a gente validar os dados lá na API, né, é importante que o meu banco, também meu repositório, ele não aceita valores inválidos, tá? Então, aqui, né, a gente já começou a fazer algumas coisinhas a mais. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do meu esquema, né, a gente já falou que o nome, além de ser string, né, ele é obrigatório, né, ele é requerido, tá? E o tamanho máximo dele são 100 caracteres. Né? Que é uma... Qual que é a diferença, né? Uma das diferenças, quando a gente vem do modelo relacional e vai comparar com o modelo hierárquico, nesse caso aqui o Mongo é hierárquico, que lá no relacional, obrigatoriamente, eu sempre tenho que impor um limite, né? E geralmente, quando eu escolho esse limite, eu sempre tenho que fazer duas escolhas. Uma é definir qual que é o espaço que eu preciso, e todo mundo vai estar dentro daquele limite, que é o que a gente fez aqui, né? Mas a diferença é que aqui eu não preciso definir esse limite, lá eu sempre preciso. E a segunda é que toda vez que eu defino esse limite lá, eu tenho que fazer uma escolha se eu vou subutilizar, né, espaço em disco ou processamento. Tá? Porque eu tenho que falar se esse limite, né, ele sempre vai ser alocado de forma fixa, ou se ele vai ser alocado de forma variante. Se eu falo que é alocado de forma fixa, todo mundo que não tem a quantidade máxima está gastando espaço em disco à toa. Né? Se eu falo que ele é variante, eu sempre vou ter que ter um trabalho de processamento para redimensionar ele. Que já é um caso que não acontece, né? Aqui nesse modelo, tá, gente? Lembrando, não tem modelo melhor ou pior, tem modelo que melhor se adequa para uma situação, né, e modelos que pior se adequam para uma situação, tá? Então, aqui, né, a gente pôs as questões do requeridos, tá? O valor default, né, então repara aqui, por exemplo, esse campo updated, eu estou criando ele aqui, né, como se ele fosse um log, por exemplo, tá? Apesar que aqui eu comecei atualizando ele só no momento do insert, né, ali com o valor default, quando eu não passo um valor para ele. Eu posso forçar que sempre ele vai fazer isso automático, né, mas eu já consegui fazer isso. E o terceiro item, que é um item que eu pus como não obrigatório, que a gente não vai usar ainda, mas que se a gente precisar, a gente pode usar no futuro, foi uma estrutura similar, tá, à chave estrangeira, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu falei que o campo empresa, ele é do tipo, né, Object ID. E esse Object ID, ele é uma referência para empresa, né? Só que eu coloquei aqui ele como opcional, porque por enquanto a gente não vai mexer com isso, né? Por enquanto a gente não tem, nem todo mundo tem um modo de empresa pronto, né? Mas aqui a gente fez
um recurso similar à chave estrangeira do banco de dados relacional. Só que depois, na hora que a gente implementar, né, a empresa, a gente vai usar ele, o legal é que você nem precisa fazer um join automático. Quando vem um, já vem o outro todo junto. Né? Ele já traz na árvore toda a informação que você quer. Então, é um outro, né? Uma coisa que o pessoal fala, mas banco não SQL não tem jeito de fazer chave estrangeira, tem jeito de fazer, né? Tem outras coisas que a gente não vai ter o ganho que a gente tem no relacional, mas isso aí, reparem que não é problema não, tá? A gente conseguiu fazer aí, né? Tem jeito de fazer Select do jeito que a gente está acostumado, trazer as pessoas cujo nome tem né? Todo mundo que chama Maria, as 5 primeiras Marias e daí por diante, ok? E além disso, né? A gente fez aqui um outro item que no banco de dados. Pessoal, quando eu falo de banco de dados, para você está natural aí ou não? Ou tem gente aí que nunca estudou nada de banco de dados? Ah, tá. Não, então, beleza. Porque o banco, né, é o nosso repositório onde que a gente guarda as informações, tá? Durante muito tempo, o principal tipo de banco que dominou o mercado foi um banco chamado relacional. Isso foi uma hegemonia tão grande que durante quase 2 décadas, ou até mais de 2 décadas, não mais de 2 décadas, né, durante 3 décadas ou 4 décadas, a própria área de ensino, quando ensinava banco de dados, basicamente ensinava o banco de dados relacional, ninguém falava de nada além disso. Tá? E a ideia, né, é que a gente consiga guardar a informação de forma que ela esteja o mais próximo possível do que é, né, a necessidade daquela informação, né, que a gente chama de consistência, e que a gente tenha o menor número possível de redundância de informação. Por quê? Porque se eu tenho a mesma informação em muitos lugares, né, a chance de todas elas estarem com o valor mais atualizado é muito difícil de fazer, né? É muito difícil de você garantir. Então, a ideia básica é a gente ter um software de gerenciamento que consiga garantir essas propriedades para a gente mínimas, né? E que é muito verdade nesse modelo que eu falei que foi a hegemonia de mercado, que agora já passa a não ser tanto a hegemonia, mas aí a gente tem criado outras né, formas de estruturar as coisas para que a gente consiga garantir essas propriedades quando elas são necessárias. Tá? Mas pode entender como um cadastro, né? Um lugar mesmo de guardar informação. Tá? Uma planilha de Excel bem organizada e bem ordenada, ela pode ser considerada um banco. Né? E o relacional seria similar à planilha de Excel, né? Porque ele usa a estrutura de tabelas, linhas e colunas. Aí o que a gente teve de novidade? Então, aqui agora, né? Eu já comecei a refinar mais as coisas, tá? Então a gente já começou a falar, olha, por exemplo, né? Esse campo aqui é uma data, né? O valor padrão dele é a data de agora, então a hora que cria ele já guarda aquela data de criação. Aqui a gente já pôs a obrigatoriedade, falando que essas informações são obrigatórias, não pode criar sem elas. Aqui a gente já pôs algumas restrições, né? Falando que o tamanho, né, é limitado, que a gente chama, né, de restrições de integridade, né, ou de domínio, que a gente fez. Tá? E aqui a gente falou que essa informação aqui é opcional e que o valor que é colocado aqui, ó, é o valor que identifica uma empresa lá no lugar onde se guarda informações de empresa. Tá? Então, aqui, ó, se eu pego o registro, né, aqui é exatamente esse banco aí que a gente está, que a aplicação está linkando. Tá? Então, aqui, ó,
todo objeto ele vai ter esse primeiro item aqui, ó, que é o underline ID, que ele é o identificador único do objeto. Então, ali eu estou falando que quando eu for guardar a empresa, eu vou guardar esse identificador único da empresa, como se fosse o CNPJ dela dentro da estrutura de banco de dados, né? Porque o CNPJ é o identificador único da empresa no sistema fiscal brasileiro, né? A ideia daquele ID é a mesma coisa, tá? É como, ali como eu estou falando de um usuário, é como se fosse o CPF do usuário, que também, né, é o identificador único de uma pessoa dentro do sistema fiscal brasileiro também, né? A ideia do CPF é essa. Então, eu estou falando aqui que quando eu guardo informação da empresa, eu guardo aqui, né, essa informação que identifica ela dentro da minha estrutura. Beleza? Então, isso aqui foi a primeira novidade, né, do nosso documento. Deixa eu abrir que eu tenho isso tudo aqui. Está até aqui, ó. Essa aqui foi a primeira novidade. E a segunda novidade que a gente fez, né, foi isso aqui, ó, tá? Que para quem já fez banco de dados, seria equivalente a um gatilho, né? O que é um gatilho? É uma ação que eu faço quando algo acontece. Tá? Então, eu geralmente, né, as estruturas que gerenciam dados, elas nos dão essa possibilidade. O que eu fiz aqui? Ó? Eu falei que todas as vezes que for salvar alguma informação, né, antes de salvar, tá? Então, aqui é o pré, ó, pré-save, antes de salvar, ele vai executar esses passos que estão aqui. Né, o que são esses passos? Ele olha se a senha foi modificada. Qual senha, Cristiano? A senha que está sendo cadastrada aqui. Ó. Né? Então, se ela não foi modificada, ele passa para o próximo passo, que é o quê? Né? Poder salvar a informação. Porém, se ela foi modificada, o que a gente faz? A gente usa o bcrypt, que foi aquela biblioteca que a gente importou aqui, ó. Né? Aqui, ó. Que a gente importou. Tá? O que ela vai fazer é criptografar e descriptografar, na verdade, criptografar. E comparar se as coisas criptografadas, né, são realmente o que se os valores batem, tá? Se realmente o valor coincide, né? Porque, gente, uma premissa de segurança básica, tá? Toda vez que você tiver um site que você fala que esqueceu sua senha e ele manda a sua senha de volta, né, nunca use nele uma senha que você usa para outras ferramentas importantes. Tá? Nesse site você pode usar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele é tão inseguro que você pôr uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 não vai fazer diferença nenhuma, né? Na verdade, sim. Põe um pouquinho melhor que 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não precisa preocupar muito. Mas não coloca as senhas que a gente costuma colocar, né, em outras coisas, tá? Por quê? Eu nunca devo guardar a senha, eu sempre devo guardar, né, uma criptografia da senha, que a gente chama de hash. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o meu banco, esse item que está cadastrado aqui, ó, deixa eu ver se ele fecha aqui, eu lembro que tem um jeito de fechar aqui, mas tá. Aqui, ó, tá vendo? A senha aqui, ó, a senha tá isso tudo aqui, ó. Ok? Essa senha que está aqui, né, é teste, tá? Eu coloquei a senha teste. Só que a gente fez uma criptografia nela e ela foi transformada nisso que está aqui. Uma das premissas, né? Quanto mais difícil for eu conseguir voltar isso para senha original, mais, né, forte é a rotina que eu usei de criptografia. Então, a gente costuma usar algoritmos que eu não consigo voltar para o original. Ou o custo para voltar é tão alto, né, que não vai compensar eu ter esse custo de volta. Beleza? Por isso que é muito comum em sites, quando eu esqueço a senha, ele me mandar um link para eu criar uma senha nova. Né? Porque ele não consegue pegar esse valor aqui e voltar ele para o valor inicial, que é teste.
tá? E se alguém vier aqui e roubar essa criptografia aqui, né, ele não vai conseguir utilizar esse item de criptografia aqui para acessar via os caminhos normais de sistema, porque se eu colocar esse valor como senha, né, a hora de eu verificar se a senha bate, eu vou criptografar esse valor e vou gerar um valor novo. Né? É uma premissa básica que a gente tem que ter de segurança. Então, o que, que a gente está fazendo aqui nesse pré aqui? Ó? Eu estou pegando, né, a senha que a pessoa digitou, tá? Aqui é qual que é o passo de criptografia. Quanto maior for esse número, mais seguro vai ser a minha senha, tá? E maior vai ser a string que ele gera. Só que, por outro lado, né, eu vou gastar mais poder computacional para gerar essa senha. Então, eu pus 8 aqui, né, um valor que já gera um nível aceitável de segurança e economiza em recurso computacional. Tá? Mas, né, se for para algo, quanto mais valiosa for a informação, mais você vai gastar aqui de recurso computacional. E aqui o que a gente está fazendo, né? Essa bcrypt hash gera aquela string lá, que é o hash, né? E a gente está atualizando aqui o campo senha com esse valor hash. O Cristiano, oi. Deixa eu te falar. Existe um algoritmo que transforma a senha na criptografia, certo? Isso, existem Isso. vários algoritmos que transformam, né? Que criptografam um texto, sim. Sim. A pergunta é o seguinte: por exemplo, você digitou a senha teste, você obteve aquela string Aquela string. criptográfica, Isso, que é certo? aquele hash lá. Caso eu digite teste no mesmo algoritmo, eu vou obter a mesma, né? A mesma string. Aí bateu, ela é Sim, isso, né? sim, sim. Só que o que acontece, né? Tudo vai depender do valor da sua informação, né? Dos dados que estão ali armazenados. Você tem algoritmos que você pode combinar mais do que uma coisa para formar a senha, entendeu? Só que assim, quanto mais complexo for essa rotina, eu posso ter um algoritmo, por exemplo, que combina, vamos supor, o CPF da pessoa com a senha que ela digitou para gerar o hash. Sim. Só que na hora que eu for comparar, eu vou gastar mais poder computacional para comparar. Entendo. Entendeu? Eu vou ter as duas informações, vou compor as duas e vou fazer, né, aquele. Só que eu tenho que lembrar disso. Quanto mais complexo for meu algoritmo, mais recurso da máquina eu vou usar. Né? Aí eu tenho que ver se compensa também eu usar muito recurso, tá? Mas tem algoritmos que geram, né? Aqui só Entendi. se Eu aumentar perguntei. o número aqui, depois faz um teste para você ver, né? Você aumentando o tanto que ele vai aumentar o tamanho do string gerado, mesmo para a mesma senha teste. Sim, sim. Eu perguntei porque, na verdade, a questão do hash, o negócio que você falou, se roubar o hash, o cara não tem jeito de logar, né? Porque Isso. se o cara coloca o hash no campo da É, senha, ele vai gerar uma criptografia em cima do hash, né? Como se exatamente. o hash Porque fosse a senha, né? isso, exatamente. Porque aqui, ó, esse outro que a gente fez aqui, tá vendo? O check password aqui, ó, né? Ele usa o bcrypt compare, né? Ele compara o que o cara digitou com o hash que está lá. Sim, Entendeu? sim. Então, se ele mandou o hash aqui, beleza, né? Ele vai. Agora, lógico que tem algumas, né? Você pode usar algumas artimanhas, né? Do tipo. Aí vai depender do algoritmo, né? Mas tem algumas senhas que existe uma tabela mundial de senhas mais usadas por país, né? Então, o que você pode fazer, se você tiver acesso ao banco de dados e tiver acesso a cadastrar um usuário por aquela ferramenta, é você cadastrar um usuário com aquelas senhas, né? Ou ir mudando a senha e gravando e vendo se tem uma correspondente, tá? Mas aí, mais uma vez, né? O que a gente faz em segurança é sempre aumentar o custo da invasão, mas sempre vai existir um caminho.
né? Agora tem que ver se o que está lá é tão valioso assim para se investir tanto para furar, entendeu? Entendo. É o que a gente, né, sempre vai ter que medir, porque senão a gente gasta demais para algo que não tem tanto valor assim e pode inviabilizar o projeto. Então, aqui o último, né, o próximo aqui, igual acabou que eu já falei para vocês, né, é o check password, tá? Gente, aqui eu posso implementar qualquer método para fazer parte do, né? Eu posso fazer aqui itens de log, se eu quiser fazer, né, histórico de alterações. Eu posso fazer aqui itens que gravam informações adicionais, faz ações. Aqui, essa opção aqui, né, de métodos, eu estendo o model para mais funções, tá? Que eu queira, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, a pessoa informa o primeiro e último nome, eu posso fazer uma função que junta esses nomes para o nome completo, né? A pessoa informa uma imagem e eu posso fazer uma função aqui que traz a URL da imagem dentro da minha ferramenta, né? Então eu tenho aí um universo quase que infinito de opções para implementar aqui com esse recurso. Então, o que veio de novo no model foi, né, esses itens aqui que eu falei, que eu mostrei para vocês, tá? Que foi, né, a gente começar a colocar restrições de integridade nos valores que vão ser guardados, para que não venham valores, né, inconsistentes para serem armazenados. Aqui, a gente fazer uma ação, né, antes de uma operação, tá? Então, que além do save, né, eu tenho aqui o remove, o update, né? Quando eu altero vários, altero um, quando eu valido, né? Quando eu inicio, que é a criação, tá? Quando procura um, né? Então eu consigo aqui em qualquer uma das ações que pode se fazer no banco, fazer outra ação, tá? Então vamos supor que eu tenho uma informação que ela é muito valiosa, inclusive a consulta dela é restrita. Eu posso fazer aqui, né, um comportamento que toda vez que alguém faz uma pesquisa, eu gravo de que IP aquela pesquisa foi feita, que horário que foi, quais foram os filtros daquela pesquisa, né, num outro lugar de log, por exemplo, de segurança. Então aqui eu posso ter um universo aqui de possibilidades. Teve uma pergunta aqui em relação à criptografia, né? Gente, o hash é o nome que a gente dá para, né, a chave criptografada gerada. O algoritmo, a gente tem vários algoritmos, tá? Depois, se vocês pesquisarem, vocês vão ver, né? A criptografia, ela nasceu no Império Romano. Na verdade, existem já relatos da criptografia desde a era medieval, mas a primeira oficialização, né, digamos assim, documentada é no Império Romano, com a criptografia de César, que é uma criptografia que nada mais é do que andar, né, ter um passo pré-definido, tá? A de César oficial eram 3, salvo engano, e agora o espaço é livre. Então, o que seria isso? Se o cara colocou a letra A, né, eu caminharia no alfabeto 3 letras e trocaria pela letra D. Aí a gente tem uma série de criptografias, né? Tem uma que até pouco tempo era muito usada, uma chamada MD5, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que já tem uma série de artigos comprovando a ineficiência dela, né? E aí a gente passa a ter mais criptografias. Então, em senha, tá? Quem fez a pergunta aí, né? Em senha, se usa o hash, né? Mas, por exemplo, quando eu estou trabalhando com protocolo seguro, eu já vou procurar um algoritmo que gera isso a partir de chaves públicas e privadas. E vou combinando, né, esse item. É aquilo que eu adiantei, gente. Tudo depende do valor da minha informação, né? Quanto mais valorosa ela for, mais valiosa ela for, mais a gente vai gastar no algoritmo, beleza? Aqui é porque eu respondo algumas perguntas, quando o pessoal manda aqui no privado, aqui eu leio para vocês e respondo. Você vai pouco tempo começa a falar as coisas do nada, né? Tipo assim, tá respondendo quem, né? Mas é porque quando manda aqui, beleza? E se o cara tiver souber qual criptografia foi usada e tiver o hash em mãos, ele consegue fazer a engenharia reversa da senha?
Aí que tá. Os algoritmos considerados seguros, não. Tá? Um bom algoritmo de criptografia, o custo de engenharia reversa dele é tão alto que não se compensa investir naquela operação. Né? O que seria esse custo tão alto? Seria eu conseguir ter uma quantidade de máquinas e tempo de processamento que inviabiliza aquela operação. Os algoritmos mais fracos, né, os mais, digamos, os iniciais, sim, essa quebra ela é facilmente feita. Tá? Né, aqui até o pessoal sugeriu, a engenharia social é muito mais barata do que eu fazer uma reversa, né? Porque uma que tem essa questão, né, das tabelas de senhas mais usadas. Duas é que as pessoas costumam usar muito ou informações que estão associadas, né, ao ciclo dela de vida, então data de comemoração de algo importante, nome de alguém importante, de algum familiar, que são coisas que você costuma, né, encontrar, ou coisas que estão ali no ambiente. Então, o menor custo, né, geralmente não é a questão Engenharia reversa. da engenharia reversa. O que acontece muito é o seguinte, né, que aí cai na engenharia social, né? Como a gente costuma não ter uma senha para cada coisa, né? Até porque se você tem uma senha para cada coisa, você vai passar a ter que ter um software para gerenciar suas senhas, né? Porque ninguém vai conseguir gerenciar isso usando só a memória. É muito comum você usar uma mesma senha para várias coisas, né? Então, por exemplo, quando se detecta que você usou uma senha para um ambiente que não tem uma rotina confiável, né? É quando geralmente essas ferramentas de alerta te avisam, ó, troca sua senha que ela está suscetível a algum incidente de segurança, né? Mas não foi por causa do algoritmo que alguém usou confiável, né? É porque alguém usou o não confiável e o usuário usou a mesma senha nos dois algoritmos. Então, como ele compartilha a senha em mais de um, perdeu nenhuma, pronto, acabou. Tá. Pessoal, hoje eu vou parar aqui, né? Porque eu acho que a gente tem mais 3 minutinhos. Tá? Tem uma pergunta aqui que é lá do documento. Deixa eu abrir o documento aqui. O documento está aqui. Gente, até aqui tá tranquilo? Como é que tá? É aqui, né? Tá. Aqui, ó. Isso mesmo, Isabela. Não tem pressa. Tenta fazer entendendo, vai lá, né? Tiver oportunidade durante a semana, faz, beleza? É mais importante, né? Entender as partes do que rodar logo hoje, né? É porque alguém perguntou disso aqui, tá, gente? Isso aqui eu vou explicar ainda, mas isso aqui tem que ser uma informação conhecida. Então, né, vamos pôr aqui, por exemplo, SD, UNA, AMORES, por exemplo. Depois eu vou explicar o que é isso. E aqui, ó, é porque eu pus um D, eu vou pôr 2D. Quando que é a validade, quanto tempo esse token vai ser válido, né? Tem uma vírgula aqui, essa vírgula é porque como esse formato é JSON, eu posso deixar a vírgula a partir do princípio que vai vir algo, mesmo que não venha algo, ele não vai dar erro, tá? E as chaves aqui, ela fecha falando que esse objeto aqui específico só teve um atributo, né? A vírgula é porque ele poderia ter mais de um, tá? Então, ter ou não ter essa vírgula não faz diferença, não. Aqui é porque eu estou respondendo mais uma vez, tá, gente? É pergunta que veio no chat aqui. Beleza, gente? Pessoal, eu vou pôr a gravação agora, né? A gravação vai sair um pouco mais cedo hoje, que ela vai estar menor, porque aquele tempo que vocês estavam fazendo eu pausei. Legal? Teve dúvida durante a semana? Manda por e-mail, né? Não fica agarrado aí. De repente você agarra numa coisa que
é fácil de resolver, manda no e-mail que eu tenho disponibilidade, eu respondo para vocês. Eu só não vou conseguir responder, provavelmente, no final de semana, porque eu vou sair de órbita aí, né? Eu vou para um lugar que não tem conexão. Então, vou dar uma desligada. Mas até sexta, tranquilo, e a partir de segunda ou terça, tranquilo também, eu consigo responder, beleza? Pessoal, bom final de semana a todos, um bom feriado, né? E eu acho que é só, né? Por hoje é só. Falou, professor. Boa Valeu, noite. obrigado. Falou, pessoal. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Falou, falou.